porque estamos sob a direção de Deus. E segundo, porque eu estou debaixo da bênção do meu pastor. Trago a paz do meu pastor Sidney. E hoje eu não me faço acompanhado, mas hoje eu me faço muito bem acompanhado da pessoa da minha esposa, Elizabeth, que está linda. Olha, irmãos, ela é top. Meu amigo pastor Edson Folbino, que é um exímio pregador da palavra do Senhor. Trago a paz do meu filho, Lucas Daniel Monteiro, que é pentecostal até o tutano. Quero louvar a Jesus pela vida do pastor Celso, pastora Janaína, aos líderes setoriais, pastora Juliana, Leonardo e Josiane. Aos líderes também congregacionais, Mateus, grande amigo, Vanessa Dias, Sérgio e Andressa. Há o Mateus também que louvou aqui, cantou. Rapaz, que graça, hein, varão? Meu sonho é cantar assim também, né? Quem sabe, né, irmãos? Ele, quando o Mateus canta, o céu abre, os anjos descem, esparrama a bênção. Se eu cantar, os anjos descem, recolhe a bênção, sobe e o céu fecha. Não é para mim esse negócio, não é para mim. Eu vou fazer algo porque foi me dada a permissão. Se não fosse dado, eu não faria, mas porque foi me dada a permissão, irei fazer. O Senhor me deu o privilégio de escrever 3 livros. Meu primeiro livro com o título Vencendo as Frustrações, baseado em Lucas 5. Segundo, Verdade sobre o Vale, baseado em Ezequiel 37. E o meu terceiro livro é o Gotas de Esperança, que é um devocional. É um livro com 200 frases bíblicas e motivacionais, todas elas voltadas para sarar e curar a alma. Devido à correria do ministério, todos os meus livros acabaram. Mas eu tenho alguns livros aqui que eu tenho certeza que irão abençoar a sua vida. Eu tenho esse aqui, Historinhas Bíblicas para Criança. Tem alguém solteiro aqui? Deixa eu ver se tem alguém solteiro. Levanta a mão aí. Só quem é solteiro. Não é pecado ser solteiro não, irmão. Levanta a mão aí. Para o ímpar, perguntas e respostas para quem quer encontrar o amor da sua vida. É o último, irmãos. Os solteiros estão levando tudo, irmãos. Eu tenho ali alguns combos também. Tem um combo masculino e eu tenho esse combo feminino aqui. O lugar da mulher é onde ela quer. 3 livros abençoados. Tem ali também Pensando em Línguas masculino. E eu tenho essa. O que eu vou falar não vai combinar, mas ela é assim. Não combina mesmo. Ela é grande e slim. Grande e slim combina, irmão? Não combina, mas ela é grande e slim na tradução NVI. Passa ali. Tem uma letra feminina, letra jumbo, letra gigante. Abençoe minha vida, minha casa, minha família. Passamos crédito, débito, Pix, cartão do SUS, bilhete único. Deixa Deus te usar. Amém? Marcos, capítulo de número 2. O negócio estava tão forte aqui, irmãos, que deu até vontade de mudar a mensagem. Mas o céu ardeu, eu preciso entregar o que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Eu não sei se os irmãos têm um hábito, eu tenho, de fazer anotações. Eu faria algumas anotações. E eu peço aos irmãos que no decorrer da mensagem permaneçam com a Bíblia aberta. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram no telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Versículo de número 11. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pai, nós te louvamos por mais uma vez estarmos diante da tua presença. Te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. Perdoa o meu olhar, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Perdoa-me, Senhor. O salmista diz que os meus pecados e as minhas iniquidades estão diante dos seus mãos. Eu te peço perdão.
Fala conosco, pois estamos ansiosos e desejosos para ouvir o som da tua voz. E tudo aquilo que queira impedir o teu servo de ouvir a tua palavra e sentir a tua presença, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Todo cansaço, toda fadiga, toda distração, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Senhor, seja conosco. E Espírito Santo de Deus permaneça conosco. Onde você se sentar, você pode dizer para no mínimo 2 crentes: Jesus está na casa. Jesus. Eu sempre costumo dar tema às minhas mensagens. Eu estive ministrando por esses dias e eu falei sobre Deus, eu e minha missão. Ainda por esses dias ministrando, eu falei sobre os degraus de um escolhido. Ainda por esses dias ministrando, eu ministrei sobre lições de Atos, capítulo de número 3. O tema da minha mensagem nessa noite é a casa em que Jesus está. A casa em que Jesus está. Quem aqui gosta de visitar pessoas? Ou quem aqui gosta de receber visitantes em sua casa? Quem aqui gosta de visitar pessoas? Ou quem aqui gosta de receber visitantes em sua casa? A verdade é que nem todos gostam de visitar pessoas e nem de receber visitantes. Isso porque nós somos seres humanos diferentes. Somos pessoas diferentes. Algumas pessoas gostam de paz, sossego e tranquilidade, sem ninguém em casa. Porém, existem aqueles que a paz deles é ter uma casa cheia de pessoas. Criança correndo de um lado para o outro, resenhas, brincadeiras. Eu sou baiano, eu sou parente de baiano. Então eu sou do segundo grupo que gosta de uma casa cheia. Se você me encontrar com os meus irmãos, a risada da minha irmã você ouve de longe. Quem é desse grupo, do segundo grupo da casa cheia aí? Mas existem aqueles que gostam de uma casa vazia. Então eu repito, enquanto alguns gostam de paz, sossego e tranquilidade, existem aqueles que a paz para eles é ter uma casa cheia. Brincadeiras, resenhas, criança correndo de um lado para o outro. Enquanto isso é paz para algumas pessoas, já para outras pessoas isso é perturbação. Mas a verdade é uma só, que uns gostam de uma casa cheia, mas outros gostam de uma casa vazia. Já o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele gosta de casa. Independente se a casa está cheia ou vazia, Jesus gosta de casa. A Bíblia Sagrada, ela registra que Jesus passou por 12 casas durante o seu ministério. E aqui estão algumas das principais casas citadas nos evangelhos. E só quem gosta de Bíblia dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. A primeira casa é a casa de Pedro. Em Marcos capítulo de número 1, verso 29 ao 31. A segunda casa é a casa de Zaqueu. Em Lucas capítulo de número 19, do verso 1 ao 10. A terceira casa é a casa de Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Em Lucas capítulo de número 10, verso 38 a 42. E João capítulo de número 11. A quarta casa é a casa de Jairo. Em Lucas capítulo de número 8, verso 41 ao 56. A quinta casa é a casa de Levi ou Mateus. Em Lucas capítulo de número 5, verso 29 ao 32. A sexta casa é a casa de Simão, o fariseu. Em Lucas capítulo de número 7, verso 36 ao 50. A sétima casa é em Caná. Em João capítulo de número 2, do verso 1 ao 11. A oitava casa é em Cafarnaum. Em Marcos capítulo de número 2, do verso 1 ao 12. A nona casa, ou a oitava casa, a nona casa é no cenáculo. Em Lucas capítulo 22, do verso 7 ao 20. A décima casa é após a ressurreição. Em João capítulo de número 20, verso 19 ao 29. A 11ª é em Maús. Em Lucas capítulo de número 24, verso 13 ao 35. A 12ª casa de Simão, o leproso.
em Mateus capítulo de número 26, do verso 6 ao 13, em Marcos capítulo 14, verso 3 ao 9. Jesus gosta de casa. Você pode dizer para alguém: Jesus gosta de casa. Jesus gosta de casa. E o texto em questão apresenta para nós Jesus em casa. Muitos estudiosos e tradições cristãs entendem que provavelmente essa casa era a casa de Simão Pedro. Já outros dizem que era a base de Jesus e os seus apóstolos. Mas apesar das discussões teológicas, o importante é que ele estava na casa. E há discussões até hoje sobre em qual casa Jesus está. Mas esquece que não importa onde, mas sim se ele está. Porque não é a casa que faz ele grande, mas é a presença nele na casa que faz ela se tornar grande. Então não é a placa, o tamanho ou a localidade da casa, mas é se realmente ele está. Jesus está na casa. E tudo que acontece aqui acontece com Jesus na casa. A pergunta é uma só: pastor, quais são os acontecimentos de Jesus na casa? Eu quero extrair algumas lições nessa noite. E eu prometo que eu serei muito breve. São 10 lições, mas eu cito 3 no máximo. E eu encerro a minha participação. E quem ainda quer ouvir, com glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus. Pastor, qual é a primeira lição que nós podemos extrair desse texto? Versículo 1, está com a Bíblia aberta aí. Versículo 1, o texto diz assim, ó: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Pastor, qual é a palavra-chave do versículo de número 1? A palavra-chave é e soube-se. E soube-se. Por que soube-se, pastor? Porque só souberam porque alguém anunciou que ele está na casa. Só souberam porque alguém disse que ele estava na casa. Só souberam porque alguém anunciou que ele estava na casa. E qual é a primeira lição que nós extraímos desse texto? Lição número 1: a importância daqueles que anunciam que Jesus está na casa. A importância daqueles que anunciam que Jesus está na casa. E por que é importante, pastor? Porque infelizmente vivemos em um tempo onde a moda é dizer que Jesus está onde meu coração está. E quando fazemos isso, nós criamos um grupo de desigrejados e descredibilizando a importância da casa de Deus. Pois eles esquecem que na casa em que Jesus está, vidas são restauradas, alimentadas e transformadas. Mas a pergunta é uma só, pastor: por que eu devo anunciar que Jesus está na casa? Por que eu devo anunciar que Jesus está na casa? Por 3 motivos. Quais são os 3 motivos por que nós devemos anunciar que Jesus está na casa? E para os pregadores aí, já dá um esboço aqui: os 3 motivos por que devemos anunciar que Jesus está na casa. Primeiro motivo, porque dentro da casa em que Jesus está tem comunhão. Segundo motivo, porque dentro da casa em que Jesus está tem proteção. E terceiro motivo, porque dentro da casa em que Jesus está tem alimentação. Primeiro motivo, porque dentro da casa em que Jesus está tem comunhão. Mas pastor, eu ouço as pessoas dizerem que na casa em que Jesus está tem fofoca, tem intriga, tem disse e me disse. O que eu mais ouço na internet aí com os memes é que na igreja tem fofoqueiro, caluniador, perseguidor. Posso falar um negócio para você? Até tem fofoqueiro? Tem perseguidor? Tem gente que te persegue? Pode até ter, mas tudo isso dentro da igreja é minoria, porque na casa em que Jesus está é lugar de comunhão. Alguém querer nessa palavra aí? Aqui é lugar de comunhão. Porque a maioria que é comunhão, irmão, a maioria dos que estão aqui não são fofoqueiros, nem mentirosos, nem perseguidores, mas aqui nós somos irmão em Cristo Jesus. Comunhão é verdade. A maior verdade disso é que tem pessoas que vieram para cá e dentro de casa não achou o carinho do pai, mas encontrou comunhão aqui. Não encontrou o carinho da mãe, mas encontrou comunhão aqui. A família abandonou, mas aqui
encontrou comunhão. Eu tenho uma palavra para você, que a tua família te abandonou, teus amigos te abandonaram, e lá na tua casa viraram as costas para você. O quê? Na casa em que Jesus está, tem pessoas que te abraçam. Aqui é lugar de comunhão. Não é culto de ceia, mas fala para o vizinho aí: eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo. Eu tenho. Você sabe o que mais me entristece, pastor Celso, pastores que aqui estão, é crentes em Cristo Jesus, pastor, quando estão na reunião de família dentro de casa, e alguém pergunta: como que é o culto lá na igreja? Aí ele, em vez de falar que aqui é lugar de comunhão, começa a falar que tem gente que ataca ele aqui dentro. Começa a falar que tem gente que persegue ele aqui dentro. E sabe o que você faz quando você faz assim com um familiar? Você cria um bloqueio. E essa pessoa não vai querer ir para a igreja, porque você que é daqui está falando mal daqui. Aqui não é lugar de perseguidores. Aqui é lugar de comum. Aqui eu contribuo. O Mateus contribuiu. Eu estou contribuindo. A juventude está contribuindo. Os pastores estão contribuindo. Porque aqui não há disputa, aqui não há peleja, aqui é comunhão. Número 1, porque nós devemos anunciar que Jesus está na casa. Porque dentro da casa em que Jesus está é lugar de comunhão. Número 2, porque devemos anunciar que Jesus está na casa. Porque na casa em que Jesus está é lugar de proteção. E aqui existem 2 tipos de proteção. Quantos tipos eu disse? Você não está no culto, quantos tipos eu disse? 2 tipos de proteção. Número 1, proteção espiritual. E número 2, proteção ministerial. Número 1, proteção espiritual. E número 2, proteção ministerial. Posso fazer uma pergunta para vocês, sim ou não? A sua luta está travada? Sim. O negócio está difícil dentro da sua casa? A prova está grande? O diabo tem que ser levantado contra a sua vida? Tem? Tem? Claro que tem. O diabo tem que ser levantado, a perseguição está grande, a luta está travada. Deixa eu falar um negócio para você. A sua luta só não está pior porque você está debaixo de uma cobertura. Certa feita, um grande pastor dessa nação, um grande mestre, ele foi receber um obreiro da igreja. E o obreiro foi reclamar com ele: pastor, não precisa de igreja, não precisa da igreja. Aí quando ele foi reclamar, o pastor foi e deu um cascudo nele. Quando deu um cascudo nele: o pastor vai ficar me batendo? Daqui a pouco o pastor colocou a mão na cabeça dele e deu outro cascudo. Toma! Aí ele: ô pastor, eu vim aqui para aconselhar, o senhor quer me bater? Aí o pastor perguntou: qual que doeu mais? Aí ele: claro que foi a primeira. Porque a segunda não doeu, irmão? Por causa da cobertura. Tem gente aqui que só está de pé porque está debaixo de uma cobertura. Alguém já entendeu lá no fundo? Cobertura espiritual. E eu vou liberar uma palavra. Eu não vou forçar nada não. Vim entregar um recado de Deus. Eu vou liberar uma palavra só para quem veio levantar as mãos. A sua casa está debaixo de uma cobertura. E Satanás não vai fazer festa na sua casa. A sua família está debaixo de uma cobertura. E os demônios não vão fazer festa na sua casa. Ei, minha filha, ei, meu filho, você não veio para cá à toa. Você não veio para cá em vão. Sabe por quê? Porque aqui você está debaixo de uma cobertura espiritual. Alguém crê nessa palavra? Joga a mão bem alto e dá um grito de glória do tamanho da sua vitória nessa noite. Como é bom estar debaixo de cobertura. Lembra de Êxodo 14, quando Deus fala com Moisés: sobe para o monte, Moisés. Moisés sobe e leva Josué. Era para Josué ter morrido. E por que Josué não morreu? Porque estava debaixo da cobertura espiritual. Então, segundo motivo, porque nós devemos anunciar que Jesus está na casa. Porque dentro da casa em que Jesus está, tem cobertura. Terceiro motivo, porque nós devemos anunciar que Jesus está na casa. Número 1, é lugar de comunhão. Número 2, é lugar de proteção. E número 3, você vai pegar, é lugar de alimentação. Aqui não
não é lugar de conversa fiada. Aqui não é lugar de desabafo. Aqui é lugar onde a palavra viva é pregada. Oh, glória! É aqui que você é habilitado. Lição número 1, a importância daqueles que anunciam que Jesus está na casa. Lição número 2, versículo 2, pode colocar aí na tela, vai, fica à vontade. O texto diz assim, ó: e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. Pastor, olha o que o texto está dizendo. Era tanta gente, olhem para mim jovens, era tanta gente, que o texto diz, e logo se ajuntaram tantos, que na porta não cabiam, na janela não cabia. A pergunta é uma só: por que tinha tanta gente na casa em que Jesus está? Por que, pastor? Porque eles entenderam uma coisa. Qual? Se Jesus está na casa, na minha casa que eu não posso ficar. E qual é a segunda lição? É simples, mas é uma verdade. Jesus está na casa. Glória a Deus. Jesus está na casa. E eles sabiam, se Jesus está na casa, 3 coisas tem na casa em que Jesus está. Qual é a primeira, pastor? Número 1, a presença dele. Número 2, a palavra dele. E número 3, milagres que só ele pode realizar. Número 1, a presença dele. Eu não sei se vocês perceberam, mas a casa não está cheia, está mega lotada. Hoje está cheio, essa casa estava mais cheio ainda, que nem na porta cabia gente, que nem na janela cabia gente. Mas posso falar um negócio para você? Não tinha pregador famoso, não tinha cantor famoso, não tinha ninguém. Eles só foram lá porque sabiam, Jesus está lá. E esse negócio é interessante, sabe por quê? Porque o que marcou, o que fez com que aquela multidão fosse até lá, foi a presença dele. Eu nunca fui num culto que Jesus faltou. Eu já fui num culto que pregador furou, cantor não veio, pastor não veio. Eu já fui de culto, que pessoas que eu contei, fiz cartaz, fiz banner, quando eu fazia evento, chamava a gente, e quando chegou no dia de evento, não tinha ninguém. Mas posso falar um negócio para vocês? Eu nunca fui em um culto que Jesus foi. Você pode olhar para alguém e olha, você pode perguntar assim: você já foi em um culto que Jesus faltou? Você já foi? Eu nunca fui. Eu fui em consagração, tinha Pedro, Tiago e João, Jesus estava lá. Eu fui em ciclo de oração, tinha 2 pessoas, Jesus estava lá. Eu fui em culto, irmão, de oração, na meia-noite, não tinha ninguém, mas posso falar? Jesus estava lá. Há uma palavra para essa mocidade. Qual, pastor? Jesus não falta culto, e Ele está aqui nessa noite. Você pode levantar as 2 mãos para os céus, levanta. Só quem já está sentindo a presença deste Jesus, que não falta culto, você pode adorar a Ele por 1 minuto nessa noite. Adora, Ele está na casa. Ele não falta culto. Ele não falta culto. Ele está. Número 1, tem a presença dele. Número 2, tem a palavra dele. Coisa boa é que tem a palavra dele. Número 3, tem milagres que só ele pode realizar. Tem milagres que só ele pode realizar. E por que eu venho para cá? Porque às vezes você já viu gente que está desenganado lá no hospital e alguém fala assim: vai para a igreja. Eu não sou antigo, mas os antigos dizem que quando a coisa estava terrível, não tinha, a medicina não tinha mais o que fazer, eles tiravam do hospital e traziam para a igreja. Por quê? Porque aqui na casa em que Jesus está, se tem a presença dele, ele entra, ele age no impossível, ele faz o que eu não posso fazer, ele muda a sentença do juiz, ele muda, ele revoga o que o médico falou ao seu respeito. E eu vou liberar uma palavra só para quem acredita nessa presença e na palavra dele. Qual, pastor? Eu não sei o que está acontecendo na sua casa e na sua família, mas o Deus do impossível está aqui nessa casa. E qual é
é a palavra, ele vai entrar aonde o médico não entra, ele vai revogar a sentença do juiz. Se prepare, porque o Deus do impossível está aqui nessa casa. Alguém crê? Levanta a mão, abre a boca, dá um grito de glória do tamanho da sua vitória nessa noite. Ele é o Deus do impossível. Pastor, qual é a terceira lição? Lição número 3, versículo de número 3. Olha o que o texto diz, olha o que o texto diz. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por 4. Pastor, qual é a terceira? Ei, jovens, aqui é para vocês. Eu não vou pregar sozinho não. A terceira lição é essa. Você pode olhar para alguém e dizer assim, ó: tenha amigos que te aproximam de Jesus. Por quê, pastor? Porque esses amigos estão conduzindo esse paralítico até o lugar que Jesus está. Tem amigos que te aproximam de Jesus. E aqui há 3 pontos, jovens. Olhem para mim. Olhem para mim. Amigos que te aproximam de mulheres e de homens querem ver sua família destruída. Vou repetir. Amigos que te aproximam de mulheres e de homens querem ver sua família destruída. Amigos que te aproximam das drogas e do álcool querem te ver caído. Mas amigos que te aproximam de Jesus querem te ver de pé. Amigos que te aproximam de mulheres e homens. Amiga! E aquele coleguinha lá do trabalho lá, ele é mais bonito que o teu marido. E aquela mocinha lá que você viu que ela está dando um bola para você, ela está te olhando diferente. Quer ver sua família destruída. Amigos que te aproximam das drogas, do álcool. Ei, ô crente, sextou, vamos sair, vamos curtir, vamos beber, vamos pra balada. Você é novo, está perdendo a sua juventude. Tá aí seu bobo, seu besta, tá fazendo o que na igreja? Dando dinheiro para pastor? Para com isso. Vamos pegar geral, vamos beijar geral, vamos curtir geral. Quer te ver caído? Agora amigos que te aproximam de Jesus. Amigos que te falaram, vamos lá no Cochap 2026. Querem te ver de pé, querem te ver de pé, querem te ver de pé, querem te ver de pé. Me ajuda a pregar. Pega na mão desse crente aí, sacode ele, balança, fala assim: obrigado por me convidar para a festa, obrigado por me convidar para o congresso, porque aquele que vai mudar a minha história está aqui, aquele que vai mudar a minha vida está aqui, aquele que vai transformar a minha vida está aqui, ele está aqui. Olhem para mim, jovens. O amigo que te convidou para a igreja, ele não quer envergonhar você. Ele quer ver você curado dessa depressão, dessa ansiedade. Ele quer ver você de pé. Ele não quer ver ela. Ei, a sua amiga não quer ver as pessoas humilhando e falando mal da sua vida. O seu amigo não quer ver você afundado nas drogas, com o nariz cheio de cocaína, na Cracolândia, perdido. Se ele te trouxe para cá, é porque ele falou: eu acredito em você. Eu sei que você pode ir mais longe do que você pensa, pode chegar aonde você não acredita. Vocês entenderam que nós entramos em atmosfera espiritual aqui, não foi? Porque o diabo fez de tudo para você não vir para essa festa. O diabo travou, quis impedir para você não estar aqui hoje, mas ele perdeu nessa noite. Olha você aqui. Só que, meu amigo Mateus, o texto é mais profundo do que nós pensamos, pastores, mestres que aqui estão, porque não sou eu que estou falando, é o texto. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico. Olha o vírgula e a profundidade depois dos vírgulas da Bíblia. Trazido por 4. Trazido por quantos? E vocês não são aqui. Trazido por quantos? O texto não poderia dizer e era só trazido pelos amigos. Só poderia estar assim, era conduzido pelos amigos. Bom, mas o texto faz questão em dizer que era trazido
por 4. E se você não dá um salto dessa cadeira, o negócio está ruim. Por que, pastor? A pergunta é, você pode, não, me ajuda, pergunta para o vizinho assim, por que 4? E tem gente que nem pergunta aí, irmão, fala assim, por que 4? Por que 4? Você sabe por quê? Porque amigos que te levam para o lamaçal do pecado e para as drogas são muitos. Agora amigos que te aproximam de Jesus dá para contar nos dedos. Vou liberar essa palavra. Amigos que te aproximam de Jesus dá para contar nos dedos. São poucos, mas são verdadeiros. São poucos, mas são verdadeiros. Enquanto não dá glória eu não paro. São poucos, mas são verdadeiros. São poucos. Cadê os poucos dessa casa? Cadê os amigos de Deus dessa casa? Levante a mão, abre a boca, enche essa casa de adoração, vá! Levanta as duas mãos para os céus, você que pode isso, abra a sua boca. Eu vou te dar 1 minuto para os amigos de Deus abrir a boca nessa casa, vai! Isso, só quem tem glória. Ei pastor, eu ainda adoro na palavra, eu ainda sinto a presença na palavra. Ei pastor, eu sou um desses, eu sou uma dessas. Ei amiga de Deus, você que trouxe o seu amigo. São poucos, mas são verdadeiros. São poucos, mas são verdadeiros. Não é cheia, mas os poucos que tem lá são verdadeiros. Eu não quero amigo para ficar me falando de mulher, de bebida, de zoeira. Eu quero amigo que quando chega perto de mim fala: ô varão, você viu aquela revelação da palavra? Ô varão, você viu o que Deus entregou para mim? Ô varão, vamos lá para o congresso. Eu vou no primeiro, eu vou no segundo, eu vou no terceiro, eu vou até no culto de ação de graça. Pastor, qual é a quarta lição? Lição número 4, versículo 4. Coloca no texto, varão. Olha o que o texto diz: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Aqui já tem uma outra revelação, pastor. Porque isso que está impedindo ele de chegar, sabe o que é? A multidão. Eu digo isso ou não digo, gente? Porque quando você lê Lucas 19, a Bíblia diz que Zaqueu não conseguiu chegar até Jesus por causa da multidão. Ô irmão, posso fazer uma pergunta para vocês? Se ou não, já aplica essa revelação. Como? Porque essa multidão é as que segue Jesus. Como quem segue Jesus é impedimento para aqueles que querem se aproximar dele? Quando você lê Lucas 19, não era para Zaqueu subir na figueira. Zaqueu só sobe na figueira porque ele teve que se afastar daqueles que seguiam Jesus. A figueira foi a ferramenta, sendo que quem seguia Jesus poderia pegar Zaqueu e levar ele até ele. Quem é você? O instrumento de conexão ou alguém que impede um ente querido, um amigo ou aqueles que querem se aproximar de Jesus? Você é a ponte ou você é o muro? Só que o texto diz: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco baixaram o leito. Olhem para mim, qual é a quarta lição? Lição número 4: quem quer te ver de pé não desiste. Por quê, pastor? Porque a casa estava cheia. Eles poderiam chegar e falar: rapaz, no Cojap hoje não tem lugar para me sentar, vamos embora. Não tem como entrar, na janela não dá para entrar, na porta não dá para entrar, vamos embora. Mas eu não sei porque a Bíblia não fala, só fala que subiu. E subiram e abriram um buraco. Por quê, pastor? Porque quem quer te ver de pé não desiste no primeiro obstáculo. Eu vou liberar essa palavra. Quem quer te ver de pé não desiste no primeiro obstáculo. Ele encontra formas possíveis para com que você alcance o seu milagre. Por quê, pastor? Porque é muito fácil ajudar quem já está andando com as suas próprias pernas. Difícil é carregar quem não tem condições nenhuma nem de dar o primeiro passo. Você pode levantar o dedinho de profeta para cima. Levanta assim, levanta, crente, isso. Aponta assim para esse vaso, fala assim, ó: quem quer te ver de pé não desiste
desiste no primeiro obstáculo. Eu não vou para o culto hoje, amanhã eu venho aqui de novo. Eu não vou amanhã eu venho aqui de novo. Por quê? Porque quem quer te ver de pé não desiste. Para você que veio visitar, para você que veio a primeira vez na igreja, para você que ainda não aceitou Jesus, olhe aqui para minha cara que eu vou falar um negócio para você. Hoje você é o peso que aqueles que querem te ver de pé estão dispostos a carregar. Hoje você é o peso que aqueles que querem te ver de pé estão dispostos a carregar. Eu já fui o peso. Alguém que um dia olhou para mim e falou: vamos para o culto? Eu não vou hoje não. Dava trabalho, não queria saber de igreja, tinha raiva de crente. Mas tinha um pastor, saudoso pastor Sebastião, que encostava o carro na praça onde eu estava, e eu estava com os meus amigos bem louco. Ele descia do carro, vinha correndo, afastava todo mundo, me dava um beijo e falava: Leandro, o seu lugar dá lá. Oh glória, me ajuda a pregar. Olha para essa pessoa que está do seu lado, me ajuda. Fala assim: hoje você é o peso. Fala para ela, fala assim: hoje você é o peso que aqueles que querem te ver de pé estão dispostos a carregar. Não vai ser fácil, mas eu vou continuar orando, porque eu ainda acredito que você vai estar cantando no próximo ano nessa mocidade. Oxalá se no próximo culto você já não está aqui. Alguém está crendo nessa palavra aqui? Alguém crê nessa palavra? Mas eu não gosto de crente, vai. Eu não gosto de igreja. Eu vou no outro dia. Não deixa, furou com você, deu bolo em você, só para você não ir no outro dia, ó você lá. Por quê, pastores? Porque quem quer te ver de pé não desiste no primeiro obstáculo. Ele encontra formas possíveis só para você alcançar o seu milagre. Qual é a quinta lição? E eu já estou partindo para encerrar, tem alguns minutos. Lição número 5, verso 5, o texto é assim, ó. E Jesus, vendo a fé deles, está aí? Disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus, a tua fé levanta. A tua fé lê. O que fez Jesus olhar para ele foi ver nos amigos que ele não tinha. Por quê, pastor? Porque a fé que tenham pode fazer com que pessoas desacreditadas e sem fé alcancem o milagre que elas jamais imaginariam que pudessem viver. Você não tem fé? Vai, caminha. Vocês estão aqui ainda? Está sem força? Vai, caminha. Eu vou no culto, mas vou ficar no meu canto. Pode ficar, hoje eu adoro por você, mas eu acredito que daqui a um dia nós vamos adorar junto. Vai com a mim. A sua fé levanta. Pastor, qual é a sexta lição? Versos 6 e 7. E estavam ali assentados alguns dos escribas, arrazoando em seu coração, dizendo: por que diz essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Qual é a sexta lição? Isso tudo na casa que Jesus está, tá bom? Nem todos ficarão de pé. Nem todos ficarão para aplaudir o seu milagre, ou para aplaudir o milagre de Deus em sua vida. Muitas vezes eles ficarão sentados, encontrando defeito para criticarem o extraordinário que você está vivendo. Sétima lição, verso 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, dizem: por que arrazoais essas coisas em vossos corações? Pastor, qual é a sétima lição? Não se engane. Não se engane. Por quê? Porque Jesus conhece os corações daqueles que te vêem, mas criticam o seu milagre em pensamento. A pergunta é uma só. Eu sei que o tema de vocês é poderoso. É melhor estar um dia no seu átrio do que 1000 anos fora dele. Mas a pergunta é uma só: como alguém pode estar na casa em que Jesus está e está criticando o milagre alheio? Isso só nos mostra que nem todos que estão na casa em que Jesus está estão felizes e glorificando o milagre do irmão. A pergunta é uma só: quem é você nessa noite? O escriba que critica, dá nota e murmura, ou o irmão que se alegra?
Vocês querem ouvir isso aqui ainda? Quem é você? O escriba que murmura. Tem gente que reclama de tudo. O irmão sobe para contar uma mesa. É de novo esse milagre. Deixa eu falar um negócio para você. Talvez o que para você é pequeno, para essa pessoa é o extraordinário. Então não critique quando alguém contar a bênção aqui. Faz igual aquela irmã fez. Levanta, fala: louvado seja o Senhor, por isso que ela e eles estão vivendo. Oitava lição, o verso 9, o texto diz assim: coloca o verso 9. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer para ele: toma o teu leito, levanta e anda? Vocês gostam de Bíblia? Glória a Deus. Pastor, qual é a oitava lição? Lição número 8, o Deus do impossível. Por quê, pastor? Porque na ótica humana, perdoar pecado e dizer para ele é impossível na ótica humana. Mas para Jesus é a mesma coisa. Para Jesus é a mesma. Ele tem o poder de fazer aquilo que nós não podemos. Quando ele fala isso, se você não pegar esse negócio agora, o negócio está ruim. Quando ele fala isso, esse moço, ele recebe 3 transformações. Quantas transformações? Ih, pô, só no altar. Quantas transformações? 3 transformações. Número 1, transformação espiritual. Número 2, transformação física. Número 3, transformação social. Vou liberar. E eu já estou aplicando e já estou revelando, entregando aqui. Número 1, transformação espiritual. Perdoados estão os seus pecados. Número 2, transformação física. Levanta. E número 3, transformação social. E anda, e anda, e anda, e anda. Qual é a primeira transformação espiritual? Se tinha algum demônio tomando conta daquela vida, parte retirada, vai ser repreendido. Alguém levantou as mãos. Alguém da tua casa vai receber essa transformação. Eu não sei se é pombagira, se é tranca-rua, se é Zé Pilinto. Pastor, vai falar nome, está com medo de quê, varão? Nós estamos cobrindo com o sangue do Cordeiro. Eu não sei qual entidade está dominando aquela vida, mas hoje tem transformação espiritual. Número 2, transformação física. Levanta, 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 levanta. E número 3, transformação social. E anda. Por quê? Porque andar dá a ideia de socializar novamente. Pastor, o que é socializar? É uma pessoa que está na Cracolândia, está no K9, está afundado nas drogas, não quer saber de nada, está trancado no quarto. Mas quando Deus transforma, vem pra cá, Ele limpa e transforma. Coloca no chuveiro da graça, dá um banho do sangue, dá emprego, dá família e volta a se socializar novamente. Eu não sei quem da tua casa precisa, mas hoje chega transformação, transformação, transformação. Através da sua vida, alguém da tua casa vai receber essas 3 transformações. Através da tua vida, alguém da tua casa. Pastor, 2 aplicações e eu encerro agora. Olha para cá, verso de número 11. O texto diz, Jesus dizendo: a ti te digo, levanta aí. Pastor, qual é a 9ª lição? Lição número 9, não se esqueça. Me ajuda a pregar, vai rápido que meu tempo já está estourando. Sacode esse aqui e fala assim: não se esqueça. Ah, você não disse, fala assim: não se esqueça. Pastor, por quê? A pergunta é uma só. Pergunta para o vizinho, fala assim: por que ele pediu para tomar o leite? Por quê? Você sabe por que Jesus falou: pega o teu leito e volta para a sua casa? Porque nem sempre você terá por perto aqueles que te carregaram um dia, mas você terá a cama que eles usaram para carregar você. Leve a cama não apenas para lembrar de onde você saiu, mas daqueles que te carregaram quando você não tinha fé e nem condição de se colocar de pé. Por quê, pastor? Porque nós temos facilidade de lembrarmos de onde saímos, mas temos dificuldade de lembrar de quem carregou a gente um dia, de quem nos ajudou lá no... Você é grato pelas pessoas que te ajudaram.
Você ainda lembra daquele irmão do monte que te chamava para ir para o Guaianazes, para o Cocaia, para o Pimenta, lembra? Você ainda lembra daquele irmão que passava altas horas da madrugada lendo a Bíblia com você, e hoje você entende, ele não tinha tanto conhecimento assim, mas foi crucial para o seu crescimento, lembra? Você lembra daquela irmã que não tinha as condições que você tem, mas gastou lágrimas, horas de joelho, orando pela sua vida? E eu encerro agora, 10ª lição, verso 12. Olha o que o texto diz, não sou eu, é a Bíblia. Verso 12, varão, coloca na tela. Verso 12, o texto diz: e levantando-se, tomando logo o seu leito, saiu da presença de todos. Pastor, qual é a última lição? Lição número 10. Ele saiu de cena. Se tiver Instagram, marca nós lá, Leandro_Moteiro Oficial, hashtag ele saiu de cena. Por quê, pastor? Olhem para mim, irmãos, olhem para mim, que eu não vou forçar nada aqui. Eu vim deixar o recado de Deus. Olhem para mim. Vocês perceberam que agora era a hora, pastor, dele fazer agendas? Porque ele pregou em uma casa que estava cheia. E agora é a hora dele visualizar. Irmão, era a hora dele estourar na internet. Imagine ele com aquela marca falando: o homem que foi curado na casa que Jesus estava. Imagine quantas agendas ele não poderia fazer. Imagine quantas pessoas não iriam convidar ele. Mas o texto diz que ele pega a marca, sai do meio de todos e volta para a casa. Por quê, pastor? Porque o milagre foi na casa de Jesus, mas a manutenção na minha casa sou eu, curado, que faço. A ordem de Jesus não foi pega a marca e saia fazendo agendas. A ordem de Jesus foi: volta para a sua. Tem muita gente que aceita Jesus hoje e no mesmo dia e no dia seguinte já está pregando. Tem pessoas que voltam para Jesus hoje e não dá 3 dias já está fazendo agendas em tudo que é lugar, e a casa está bagunçada. A ordem dele é: volta para a sua casa, pega a tua marca, vai para a tua casa e faça manutenção na tua casa. Vai pedir perdão para a tua esposa que você machucou quando estava caído. Vai pedir perdão para os teus filhos que você feriu e abandonou quando estava afundado nas drogas. Não é para você pegar e sair, é para voltar para casa. Porque aqui não é tua casa, aqui é lugar que você vem para ser protegido, restaurado e alimentado. A sua casa tem que ser uma extensão da casa de Jesus. É gostoso estar nesse átrio, mas é mais gostoso fazer da tua casa a habitação, morada de Deus. Alguém está crendo nessa palavra que eu estou pregando aqui? E qual é a palavra? Volta para a tua casa, faz a manutenção na tua casa. Por quê? Porque Ele te curou aqui, te libertou aqui, mas a manutenção na tua casa. Não vai ser o pastor que vai fazer, é você. Pode fazer. Se coloca de pé. O milagre foi na casa de Jesus, mas a manutenção na minha casa sou eu, curado, que faço. Olhem para mim, foi me dado permissão. Tem alguém aqui que ouviu essa palavra e falou: eu preciso voltar para casa hoje. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor e ainda não aceitou Jesus? Levanta a mão assim, para mim te conhecer. Tem alguém aqui que um amigo te trouxe aqui nessa noite e você sabe que ele te trouxe aqui porque ele quer te ver de pé. Tem alguém aqui para Jesus nessa noite? Tem alguém aqui para Jesus? Todo mundo aqui é crente, irmão? Olha que benção. Você pode pegar na mão desse vaso, eu vou fazer uma oração por você. Isso, pega na mão desse crente, fecha esse corredor aí, eu vou orar por você e encerro agora. Isso. Isso, levanta a mão dele para cima. Eu peço que você ore por ele, para que Deus dê força para ele no 3. Pai, aqui estão teus filhos e eu apresento ele nas tuas mãos. Eu digo 1, eu repreendo toda a palavra de maldição lançada sobre a vida deles e sobre os familiares deles, em nome do Senhor Jesus. Eu digo 2, eu repreendo toda a obra de macumbaria, toda a obra de feitiçaria, toda a obra de bruxaria,
feita contra a vida deles e dos familiares deles, em nome do Senhor Jesus. Todo trabalho feito na cachoeira, todo trabalho feito na encruzilhada, todo trabalho feito no terreno baldio, todo trabalho feito no cemitério está sendo quebrado hoje. Olha a seta sendo quebrado, olha o Senhor repreendendo o espírito da morte, olha o Senhor cortando o laço. Eu digo 2,5, e enquanto você vai orando por esse crente, o céu vai cortando, vai repreendendo, vai limpando. Eu digo 3. Ore por essa vida em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome